Muito boa noite. Mais chique hoje. Bonsoir. Vamos lá. Deixa eu falar Bezat Hashem hoje, como sempre, uma midá. O que é midá? Uma característica, um assunto por shiur. Que Bezat Hashem a gente lembre desse um assunto. Vou contar para vocês, se Deus quiser, uma história famosa, na verdade, que acontece na Torá. Um episódio, vamos chamar de história. Um episódio famoso que acontece na Torá, como introdução do tema que a gente vai falar. E aí a gente vai, se Deus quiser, desenrolar o tema. Vamos lá. Todo mundo conhece, seja por tem filme, novela, né? Mechirat Yosef. Lembra a história que os irmãos venderam Yosef? Baratashvili sem comparação. A Torá também conta sobre a história da venda de Yosef, na verdade, onde a fonte de tudo é a Torá. A gente conhece a história ou não conhece? Conhece. Quando eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre a história de Mechirat Yosef, eu vi que a gente conhece, mas por outro lado, mais ou menos conhece ou não conhece. O que quer dizer isso? A gente conhece o fato, que a gente aprendeu com a Morana Kitá, isso é verdade, que Yosef foi vendido, acabou parando no Egito. Ele não foi vendido para o Egito, ele vendeu para outro, foi parar no Egito. E Yosef ficou 22 anos longe de quem? De tudo. De tudo que ele conhecia. Ele ficou morando no Egito, sem contato nenhum com o pai, com os irmãos, que era tudo que ele estava acostumado até então. Yosef era um adolescente e, desde a adolescência, por 22 anos, ficou longe de tudo. Até que, por coincidência, entre aspas, os irmãos acabam caindo nas mãos de quem? Do ministro da fazenda do Egito. Quem era o ministro da fazenda do Egito que eles não sabiam? O próprio Yosef. Agora, resumindo a história de uma forma muito curta, e essa vergonha que os irmãos passam, tendo que lidar, e depois Yosef fala, olha, essa pessoa que está na frente de vocês e que vocês estão pedindo para suprir as necessidades de vocês econômicas e de comida, vocês estão passando fome, sou eu, Yosef, o irmão de vocês, que vocês venderam ao outro grupo que acabou parando no Egito. Essa vergonha que eles passaram, isso é chamado em hebraico uma kapará, uma perdão pelo erro que eles fizeram de vender Yosef. Então, de uma forma muito, muito resumida, essa é a história que a gente necessita agora dos irmãos e Yosef. Agora eu queria ver com vocês, pessoal, com um pouquinho mais de zoom, para ver que a gente conhece a história da venda de Yosef, mas, ao mesmo tempo, temos o que aprender juntos aqui. Tem um Rav, que foi um dos mestres de uma yeshiva famosa nos Estados Unidos, em Brooklyn, chamado Torah Vadat. O nome desse Rav é chamado Rav Gedalia Shor. Ele tem um livro chamado Or Gedaliah. O que eu vou falar para vocês nos próximos poucos minutos, no começo do shiur, ele traz isso no livro dele. É o seguinte, Yaakov fala para os irmãos o seguinte, antes da venda de Yosef, Yaakov vê os irmãos de Yosef, então ele já sabia, Yaakov, desde pequeno, que Yosef começou a ter uns sonhos, e quando Yaakov escutou que Yosef contou os sonhos dele para Yaakov e para os irmãos, o que Yaakov falou para Yosef? Yosef, para com isso. Por quê? Porque Yaakov entendeu, o pai, que Yosef ia fazer os irmãos ficarem com ciúmes dele. Que está se achando que você é mais do que os outros. Então, mesmo que Yaakov acreditou possivelmente nos sonhos, mas o que ele falou? Poxa vida, não continua falando esses teus sonhos à frente de todo mundo, que você vai causar ciúmes nos teus irmãos. Num certo momento depois disso, Yaakov fala para o seu filho Yosef, antes da venda, mais uma vez, vai ver como estão os seus irmãos. Vai procurar eles estão em tal lugar lá, mais ou menos, que eu nem sei exatamente onde é, disse Yaakov para Yosef. Vai procurar os teus irmãos. Olha o que a Torá fala, queridos. Vaishalecheu me'emek Hebron. Yaakov mandou Yosef, quando ainda era pequeno, antes de ser vendido, do vale de Hebron para procurar os irmãos. Irashi já fala para a gente, peraí, óbvio que
ninguém lembra das aulas de geografia, muito menos das aulas de Ivrit da escola, nem da aula de Tanakh, mas Hebron não é um vale. Como pode ser que Yaakov mandou Yosef procurar os irmãos, quando ainda era pequeno, do vale de Hebron? Hebron não é um vale. Diz Rashi, a palavra Emek, não necessariamente a tradução única é vale. Rashi traduz o seguinte: Me'etzah amuka, de um conselho, de uma razão muito profunda, necessária, de Avram Avinu. Então, de novo, vamos ler o passuco. Quando Yaakov mandou Yosef verificar onde os irmãos estavam, o que quer dizer Emek Hebron? Não é do vale do Hebron, é para concretizar algo necessário desde Avram Avinu. O que era necessário concretizar? Diz Rashi para a gente, Hashem falou para Avram Avinu o quê? Kiger Iye Zaracha. O seu povo Avram Avinu, daqui a algumas gerações no futuro, vai ser um povo numa terra estranha. Então, Yaakov falou o seguinte, o que eu preciso fazer? Yaakov falou, puxa vida, eu tenho que mandar meu filho Yosef para cumprir a promessa de Avram Avinu. Como que o povo vai virar um povo numa terra estranha se eles não forem parar nessa terra estranha? Então Yaakov mandou Yosef procurar os irmãos, de alguma forma ou outra, sabendo que ia possivelmente causar um problema, porque os irmãos já estavam com uma certa desgosto ou desagrado com Yosef. Ou seja, a gente vê uma coisa curiosíssima, que Yaakov, mandando Yosef procurar os irmãos, era um must. E é um must, uma obrigação, o Yaakov fazer com que Yosef caísse na mão dos irmãos, para que os irmãos chegassem aonde? No Egito, e a promessa de Hashem para Avram Avinu se concretizasse, que a gente ia ser escravo numa terra. Agora, por outro lado, pessoal, a gente sabe qual foi a consequência de Mechirat Yosef, da venda de Yosef que os irmãos fizeram. Os irmãos venderam Yosef. A consequência disso é, o que a gente sabe, logo que eu menciono para vocês vão lembrar, Asara Urgei Malchut. O que quer dizer isso, pessoal? Na época depois da época do segundo Bet HaMikdash, do segundo templo, os romanos mataram em momentos diferentes 10, não pessoas, que já é bastante, 10 não Yehudim, que é ainda mais, 10 pessoas que eram muito tzadikim, dentre eles, vocês conhecem? Rabi Akiva, por exemplo. Imaginem só, pegar Rabi Akiva, que era nada mais, nada menos do que um gigante em Torá, um gigante no mundo, aqui embaixo, um gigante lá em cima, e Rabi Akiva morreu de uma forma trágica. Como Rabi Akiva morreu? Igual se penteia um cavalo, da crina de um cavalo, para tirar carrapato, pegaram aquela escova de ferro para pentear quem? Rabi Akiva. Você está afirmando então que Yaakov fez isso? Bom, a pergunta é a seguinte: como assim? Yaakov falou para Yosef procurar os irmãos. Yaakov sabia que os irmãos não gostavam de Yosef pelos sonhos que ele estava tendo, o que gerou a venda. Agora, essa venda tinha que acontecer ou não tinha? Tinha, porque está escrito na Torá que Ger Yezarachá, Hashem prometeu para Avram Avinu, anos atrás, décadas atrás, que o povo judeu tinha que parar no Egito. Agora, como assim? Se o povo tinha que parar no Egito, eles fizeram um favor de alguma forma, a gente vai ver, eu vou explicar um pouquinho melhor, para que a promessa com Avram Avinu se concretizasse. Então, por que isso gerou os 10 mártires, 10 tzadikim serem mortos, se os irmãos fizeram um favor para Avram Avinu? O povo nunca teria saído do Egito se não tivesse entrado no Egito, e era uma obrigação que o povo passasse pelo Egito. Olha que interessante. Ainda mais, Yaakov olha que interessante. Se a gente for olhar, Yaakov teve os 12 filhos que eram as 12 tribos. Essas 12 tribos, a gente não tem nem ideia, pessoal, de quem eram as 12 tribos. Se a gente fosse pensar um pouquinho, a gente acha que as 12 tribos eram pessoas tzadikim. 12 tribos não são tzadikim. O que são 12 tribos, queridos?
12 tribos são pessoas, eu costumo dizer, quando a gente fala de pessoas assim, eu sei que as 12 tribos não usavam crocs, porque não tinha, e também eles acho que não usariam também, porque não condiz com o cavô deles. Mas, se a gente vesse, através do buraquinho do crocs, o dedinho do pé das 12 tribos, da esquina de cima aqui da rua, a gente desmaiaria e nunca mais levantaria. A gente não tem nem ideia a santidade de pessoas que eram esse naipe de pessoas de 12 tribos. E daí, olha que interessante, Chachamim nos contam que em qual mérito o Kohen Gadol poderia entrar no Kodesh HaKodashim uma vez por ano. Qual mérito, diz o Midrash? Porque está escrito na Torá que nenhum homem pode entrar dentro do Kodesh HaKodashim, nem o Kohen Gadol. Então, o Kohen Gadol, para entrar no Kodesh HaKodashim, no lugar mais específico, mais santo, uma vez por ano, ele nem era mais homem, ele virava um tipo de anjo por o momento que ele estava lá dentro. Qual o mérito que ele tinha para entrar lá dentro? Qual era o coringa que ele tinha para entrar lá dentro? Diz o Midrash, 12 tribos. No mérito das 12 tribos, o Kohen Gadol, durante todas as próximas gerações que havia o primeiro e segundo Bet HaMikdash, ou Bezat Hashem, quando houver o terceiro, ele entrava no Kodesh HaKodashim. As mesmas 12 tribos que venderam quem? Yosef. As mesmas 12 tribos que geraram o quê? Asarar Ugei Malchut, 10 mártires, pessoas super kedoshim, morreram no pecado da venda das 12 tribos. Então eu fiquei confuso aqui. As 12 tribos são boas ou ruins? As 12 tribos, eu pensei que tinham feito um favor, como a gente aprendeu até agora, que quando Yosef foi mandado por Yaakov para procurar os irmãos, e Yosef... E o Yaakov já sabia que era perigoso procurar os irmãos, porque os irmãos já detestavam Yosef. Ainda assim ele mandou procurar porque ele falou, olha, Me'emek Hebron, eu preciso cumprir a promessa que Hashem fez com Avram Avinu. De alguma forma a gente tem que parar no Egito. Eu preciso começar a participar desse processo. Então ir para o Egito é bom ou é ruim? As 12 tribos são boas ou são ruins? Difícil, perguntas difíceis. Se a gente fosse olhar... Pessoal, tenta imaginar, eu sempre falo para mim mesmo, tenta imaginar que uma pessoa completamente leiga de Torá e Mitzvot, ou inclusive um não Yehudi podia até ser, chega para a gente e faz a seguinte questão. Quando vocês estão lá na paróquia de vocês, lá no Sefer Torá, muitas paróquias, o que tem desenhado? As 12 tribos, né? Isso aqui é uma honra para vocês ter na sinagoga? Eu li o Chumash, qualquer pessoa leiga, traduzida no português, e a gente lê que os 12 irmãos venderam Yosef. Os 10 irmãos venderam Yosef. Tenta imaginar hoje, pessoal, que 10 irmãos de uma família vendem um irmão para ser escravo. Vai lá na senzala. Por 20 reais. Esses irmãos, por 20 reais, não sei nem se chegou a 20 reais. Isso é nobreza. E como que a gente tem até hoje em dia, o Kohen Gadol entra no Kodesh HaKodashim no mérito dos 12 irmãos. Na paróquia da sinagoga, muitas vezes, tem o símbolo das 12 tribos. Eu não sei o que responder para uma pessoa que me pergunta uma coisa dessa. Eu ia falar, meu amigo, só um segundo, eu vou no banheiro. E não ia voltar mais. É uma pergunta difícil. A resposta, olhem que interessante, vai, o norte do Shur de hoje, se Deus quiser, é o seguinte. Olhem o que está escrito quando os irmãos foram vender Yosef. Vaitnakelu otole amito. Os irmãos planejaram vender Yosef, fizeram um plano de vender Yosef e acabaram vendendo Yosef, que no fim acabou, por sorte, virando, eles planejaram matar ele, depois acabaram vendendo o Yosef e, por sorte, vamos chamar assim, ele virou o CEO do Egito. Mas o plano era matar e depois acabaram vendendo Yosef. A Torá fala de novo, vai ter naquele otole amito. Os irmãos queriam matar Yosef. Essas são as 12 tribos? Tem um comentarista chamado Sforno sobre o Chumash, ele falou o seguinte, o que quer dizer vaitnakelu? De onde vem essa palavra vaitnakelu? Quando alguém quer alguma coisa, como se fala em hebraico? Vaitsu, e quiseram matar. Vaitnakelu. Diz o Sforno o seguinte, vaitnakelu, o Sforno explica, os irmãos sentaram e fizeram um bet din, fizeram uma corte. Igual quando alguém tem algum problema financeiro.
Igual quando antigamente alguém tinha algum problema, mesmo de vida ou morte, na época do Bet HaMikdash, ele ia no Bet HaMikdash, o que o Bedin decretava é o Retzon de Hashem, era a vontade de Hashem. Os irmãos, naquele Otolamitó, eles sentaram no Bedin na corte, os 10 irmãos, fizeram um Bedin e julgaram que Yosef é Chayav Mitah, merece morrer. Então quando os irmãos venderam Yosef, o que eles estavam fazendo? Uma mitzvah do Bedin, justiça. Por quê? Porque eles acharam, diz os Forno, que o irmão era um Rodef. Porque ele era um Rodef, uma pessoa que queria acabar com o Bnei Israel. Olhem, pessoal, olhem que espetacular. Olhem que a gente talvez nunca tinha pensado nisso. Diz os Forno. Os irmãos, óbvio, Avram Avinu teve um filho bom e um filho não tão bom. Quem era o filho não tão bom de Avram Avinu? Ishmael, show. Yitzhak teve um filho bom e um não bom. Quem é o não bom de Yitzhak? Esav. Yaakov, é impossível que tenha 12 filhos bons. Quem é o filho não bom, não agradável? Yosef. Ah, faz sentido. Ele está sonhando coisas. Ele está querendo tomar o posto. Talvez ele seja o Esav de Yaakov. Vai naquilo, pessoal, olha que espetacular. Otole Amitó, os irmãos queriam matar Yosef. Por qual a resposta, queridos? Os irmãos queriam matar Yosef por uma razão. Porque eles viram que Yosef começou a sonhar, se achar mais do que eles, e talvez ele seja o Esav, assim diz os Forno, igual o Yitzhak teve Esav, igual que Avraham teve Ishmael. Então Yaakov teve um filho não bom. Quem era o filho não bom? Yosef. Fizeram um Bedin, decidiram matar ele. Tá bom? E como continua a história? Olhem só que diamante. Qual foi o erro então dos irmãos? Então por que houveram a Sarar o Gei Malchut? Porque 10 pessoas tiveram que morrer de Tzadikim, como Rebbe Akiva, por causa do fato que os irmãos venderam Yosef. Eles fizeram uma mitzvah, não uma verá. De verdade, fizeram quase que uma mitzvah. Teve um erro, deslize 0,0001. Qual foi o deslize? O seguinte: quanto maior a pessoa, mais perto, vou falar assim, ele está de Hashem, não é? Não é verdade? Uma pessoa maior, mais nobre, espiritualmente falando, ele está mais perto de Hashem. Uma pessoa menos nobre, espiritualmente falando, ele está mais longe de Akadosh Baruch Hu. A pessoa está longe de mim, ele tem uma mancha na roupa, eu consigo perceber? Menos do que quem está perto. Um tzadik, já que ele está muito perto de Hashem, Hashem consegue perceber qualquer mini mancha de poeira dentro dele. Olha que interessante. A Kadosh Baruch Hu viu em Yosef, já que Yosef era uma pessoa tão grande, mas tão grande, estava tão próximo de Hashem, tão tzadik, Hashem viu na venda de Yosef, não em Yosef, nos irmãos que venderam Yosef, o seguinte: tá certo que tinha que acontecer que os irmãos tinham que parar no Egito para cumprir a promessa de Avraham Avinu. E tá certo que fizeram um Bet Din. Mas, como o Pasuk atesta isso para a gente, Vaikanu Boechav. Os irmãos tiveram 0,0001 um nível de inveja. Mas a inveja era tão pequena que o quê? Que ninguém percebeu. Quem foi a única pessoa que percebeu isso? Ninguém. Só a Kadosh Baruch Hu. Não teve uma pessoa nesse mundo que percebeu que os irmãos tiveram inveja de Yosef. Quem atesta isso pra gente? A Kadosh Baruch Hu. Vaikanu Boechav. Os irmãos tiveram inveja. Então, Yaakov não percebeu? Yaakov não percebeu. Yaakov falou para Yosef, cuidado com esses sonhos que podem gerar uma inveja. Mas os irmãos, quando sentaram, fizeram um bedin. Inclusive está escrito que eles compartilharam desse bedin com quem? A Kadosh Baruch Hu. A Shekhinah estava junto no bedin. Ninguém percebeu esse erro tênue de kinah, de inveja. Fala. Eu não sou entendido de bedin, mas o réu, ele não tem direito a participar, a defesa, a se defender. Ele era um réu já condenado, já julgado. Eles tinham Edim, tinham o Bedin. Não tem. Não, mas ele não tem direito a. Não tem direito, claro que não. Certeza que não. Se alguém vê duas pessoas vem rindo falando de Hilul Shabbat, ninguém pergunta para ele por que ele fez Hilul Shabbat. Se a gente tem um Dimatará, sim. E aqui nesse caso teve. Eles falaram para os irmãos, para de falar Lashon Hara, ele falou Lashon Hara deles, tem todo. Tá? Voltamos. Então, olha que interessante. 1%, quer dizer, 1% é muito, 0,01% de kinah de inveja
foi o que gerou os Asararogei Malchut. Não foi a venda de Yosef. A venda de Yosef talvez tinha que acontecer. Talvez não, certeza tinha que acontecer. Porque, de novo, quando Yosef foi mandado para ver onde os irmãos estavam, está escrito Emek Hebron, que é Emek Hebron? Desse conselho que precisava acontecer, o povo tinha que chegar no Egito. E a única forma é através de Yosef. O problema não foi que os irmãos venderam, o problema é que, de novo, tinha um pouquinho de inveja nesse ato. Inclusive, a Gemara fala em Masechet Shabbat, olha que interessante, o povo tinha que descer para o Egito como? Para cumprir a promessa de Avram Avinu, que a gente vai ser um povo escravizado no Egito, algemado. Só que Hashem deu um desconto, teve uma liquidação e falou, deixa Yosef descer lá e o povo parar no Egito. Mas o povo tinha que descer para o Egito algemado, porque Hashem prometeu para Avram Avinu, o seu povo vai ser escravo lá. Quando eu vi isso, eu aprendi uma coisa. O ato tinha que acontecer ou não da Mechirat Yosef, da venda de Yosef? Sim. Tinha que acontecer. Então, por que eles foram castigados? Porque dentro deles, o que motivou o ato que tinha que acontecer foi um pouquinho de inveja. Ou seja, nós aprendemos uma coisa importantíssima aqui, que a Kadosh Baruch Hu não julga somente o ato, que o ato tinha que acontecer de novo, que é importante a gente lembrar isso, é uma novidade, mas Hashem julga qual foi a motivação do ato acontecer. Mas, olha que interessante, falando de que pessoal de inveja, que isso dá um norte para a gente do Shur, é o seguinte, sério, então as 10 tribos tinham inveja. Puxa, isso como são nobres, 10 tribos têm inveja, são pessoas nobres. Um pouquinho, né? Pessoal, mesmo que era um pouquinho, tá bom, tem muita gente que fala, eu não tenho inveja. Deixa eu contar um segredo para vocês. Tentem levar comigo esse exemplo, tá bom? Imaginem, vocês que fazem uma detetização numa casa ou num escritório. O dededrinho lá, né? Procurar o que não deve achar. De repente, depois da detetização, o que a dona de casa fala? Se for no meu caso, o que o homem também fala? Que nojo! Né? Poxa vida, tá pior do que antes da detetização. Antes eu não via barata, agora eu paguei para eles R$500 para fazer a detetização e apareceu um monte de barata. Queridos, as baratas existiam ou não? Barata não é delicado, vai. Os insetos existiam ou não? Sim. Existiam? Sim. Mas como assim? Agora eu fiquei com nojo, até agora eu não estava com nojo. Eu paguei para ficar com nojo? Escondido. Qual a resposta? Estava escondido. Quando se fala de Midot, é exatamente a mesma coisa. Pessoas grandes estão em touch, quer dizer, em touch, estão acordadas, sensíveis às Midot que eles têm, boas ou menos agradáveis. Quando a gente vê uma pessoa que ele está tranquila, só está tranquila, não quer dizer que ele não tem inveja, pessoal. Por que a pessoa pode estar tranquila? Ou porque, de fato, ele não tem inveja, trabalhou sobre as suas midot, por exemplo, no caso de hoje, inveja. Ou porque a pessoa não está ciente das midot que eles têm. Deixa eu contar para vocês um pouquinho, para a gente entender um pouquinho melhor junto isso. Quando essa mesma pessoa chegar numa situação de adversidade, que ele sentar possivelmente do lado de alguém que estudou com ele na classe, ou com ela na classe, e ele vê que essa pessoa, ela ou ele, tem alguma coisa a mais do que eu tenho, aí a gente vê de verdade se a pessoa tem inveja, por exemplo, ou não. O fato que a pessoa está tranquila não quer dizer que ele não tem inveja. Como que a gente sabe se a pessoa tem inveja, por exemplo, ou não? No momento de adversidade que a pessoa tem. Pessoas grandes não são aquelas que não têm inveja. Novidade. Pessoas grandes, queridos, são pessoas que sabem que têm inveja, mas trabalham a inveja. Quem fala que não tem inveja não é que ele é uma pessoa grande, é uma pessoa ignorante. É que nem o cara que falou, eu não tenho barata. Óbvio, não detetizou nunca, está escondido. Na hora que detetizar, o que vai fazer? Vai aparecer tudo. Pessoas grandes cuidam de pontos pequenos. Eles sabem que eles têm, isso não é feio. O feio não é ter midot não boas, o feio é não estar ciente delas. Olha que espetacular. Moshe Rabbeinu chega no Har Sinai e as Luchot caem. Como que o cineasta de Hollywood desenha pra gente. Moshe Rabbeinu, certeza, tinha aquela barba de
45 metros, se ele não era o Papai Noel. Talvez o filme foi feito dia 25 de março, Jingle Bells. Moshe Rabbeinu, certeza, usava aquele sandalim, senão o filme não ia dar certo. E Moshe Rabbeinu pega aquelas tábuas e joga no chão. Correto? Qual era o tamanho das tábuas de Moshe Rabbeinu para fazer aquele barulho, para fazer aquele estrondo, para fazer aquela marca? Diz a Gemara em Baba Batra. As tábuas das Luchot, diz a Gemara, eram 2 quadrados perfeitos. Desculpa aí, acabar com a alegria de vocês, não tinha um arco em cima, tá bom? Culpa da Morá, não sei, mas são 2 quadrados perfeitos, ninguém discute com isso. Qual o tamanho das Luchot, das tábuas da lei? 6 tfachim por 6 tfachim. Cada tefach são mais ou menos 8 centímetros, vamos arredondar, 50 centímetros por 50 centímetros. E o filme? Kaparat Avonot. O filme, eu não sei o que responder, mas a Gemara eu falo para vocês. Cada uma das Luchot tinha meio metro por meio metro, 50 centímetros. 50 centímetros, mas é sem graça. Por isso que o filme fez maior. Tá bom? Mas olha que interessante, qual o valor das Luchot? Bomba, mas elas eram pequenas, e daí? Quem falou que só coisas grandes têm valor? Pessoal, não estar ciente das midot é muito mais grave do que falar eu tenho inveja. Orgulhoso, no bom sentido, é o homem que fala eu tenho inveja e estou trabalhando sobre ela. Eu tenho tal midá boa e não boa, estou trabalhando sobre ela. Aquele que fala não tem inveja é porque o homem não está, homem ou mulher, não está em touch com si mesmo. Como é que a pessoa não tem inveja? De onde ele veio? De Marte? É impossível isso. As midot são tão importantes nas pessoas, queridos, porque olha que interessante. Hoje em dia, o que vale um celular? Quanto vale um celular? Vamos ver se fizeram uma pesquisa. Lembrei agora. O que a pessoa prefere? O celular ou a esposa? Celular. Não os presentes aqui, que as esposas estão escutando. Os presentes aqui, certeza, preferem as esposas. Mas na pesquisa, vocês são exceção. Todo mundo falou, celular. Certeza, eu fico sem minha esposa, mas não sem meu celular. Mas qual o principal do celular? É o chip. É o chip do celular. Dentro do chip dá tudo. Hein? Qual que é o chip do ser humano? São as midot dele. Quer dizer, uma pessoa que fala, eu sou fino. Certeza que você é fino. Eu não tenho nenhuma midá não boa. Não existe isso. Sortudo é o homem que está ciente das midot dele. Bem-aventuroso é o homem que sabe que ele tem tal midá boa ou não boa, que por isso que a gente vive 120 anos para consertar, isso não é vergonha. Agora a pergunta é a seguinte, se inveja é tão ruim, meus queridos, Kiná é tão ruim, isso que gerou a Mechirat Yosef, isso que gerou que no futuro Rabi Akiva fosse embora do mundo de uma forma tão trágica e outros 9 tzadikim, mesmo que o ato deles foi bom, mas o problema é que gerou o ato foi um pouquinho de inveja, a pergunta é a seguinte, por que Hashem criou a inveja? Não é para o mundo ter graça. Não é para atrapalhar a vida das pessoas. Por que a Kadosh Baruch Hu criou a inveja? A inveja é boa também. Olha que interessante. Eu vi uma história que aconteceu em Shari Chesed, em Jerusalém, Israel. História verdadeira 100%, até o nome. Por isso que não tem sobrenome. Um pouquinho delicada, mas não muito. Mas a história verdadeira até o nome, só que não tem sobrenome. Levi não aguentava mais a vida dele em Shari Chesed. Por quê? Todos os dias, aquela mesma rotina. Bom, até aí está todo mundo igual, mais ou menos. Levi acordava de manhã, pegava a vassoura e varria a rua. Já não aguentava mais aquela rotina. Tinha vergonha de ser o que ele era. Voltava para casa. O que eu vou contar para os meus filhos? O que meus filhos sabem de mim? Meu pai é um lixeiro. Tinha vergonha da vida dele. Acordava, varrer. Até que um dia a vida piorou mais ainda. Por quê? Porque ele varreu tudo, colocou no canto da rua, para depois o carinha lá passar com a sacolinha lá, catar o lixo, e bateu um vento no inverno e espalhou todo o lixo. Falou, já estou chateado com o meu trabalho, já estou chateado com a minha pessoa, com vergonha de quem eu sou. Ainda o vento não está indo a favor, está indo contra literalmente. Até que Levi próprio conta que um dia a perspectiva dele do mesmo trabalho mudou. Olha que interessante, falando em inveja. E falando por que Hashem criou inveja. Passou um senhor do lado dele, um senhor de fraque, e
enquanto o Levi estava varrendo, falou, puxa, por que Hashem fez isso comigo? Esse senhor de fraque falou, mas não falou, ele disse de verdade. Eu tenho inveja da sua atitude, da sua ação. Aí ele falou assim, como é que é? Eu tenho vergonha de mim mesmo. Eu tenho vergonha da minha situação. Passou o vento, você ainda tem alguém que Hashem, você manda alguém ainda para zombar da minha cara. O indivíduo falou, eu tenho inveja de você, mas ele falou com tanta sinceridade. Levi então perguntou para ele, por que você tem inveja de mim? Ele falou, olha, você passa o dia limpando o palácio de Deus. Assim, palácio de Deus? Que palácio de Deus? Estou limpando a rua de Sharei Chesed. Ele falou, meu amigo, você está em Israel, você está em Jerusalém, e Jerusalém é o QG de Akadosh Baruch Hu, você está varrendo a casa de Hashem. Você tem o mérito de deixar a casa de Hashem limpa. Levi conta, ele próprio contou a história, eu nunca havia pensado no trabalho que eu faço dessa forma. Perguntou Levi para esse homem, por curiosidade, qual é seu nome? Disse, senhor, meu nome é Arie Levin, mais conhecido como Tzadik de Jerusalém. Arie Levin, pessoal, Rav Arie Levin viveu mais ou menos em 1900, até faleceu em 1969. Rav Arie Levin ensinou aquele lixeiro, falou, olha, eu tenho inveja de você. Em nenhum ponto você faz algo que eu não posso fazer, você limpa a casa de Akadosh Baruch Hu. Eu não faço isso. A inveja foi criada por Hashem para todos nós, para que a gente possa desejar, almejar coisas que a gente vê por aí que são nobres. Por isso que Hashem fez. Por exemplo, olhar para alguém e falar, olha que legal, olha como esse pai cuida dos filhos. Tenho ciúmes dele. Não sei se ciúmes em português é a palavra certa. Eu tenho inveja dele. Não sei se inveja também é a palavra certa. Eu tenho uma sede de ser que nem ele é. Legal, nada de errado com isso. O que tem de errado em aprender dos outros? Olha como essa mãe, mesmo que o filho dela fez aquele show no supermercado, ela conseguiu contornar a situação. O filho que ela tem, eu não queria ter que faz show. Mas a mãe que ela é, eu gostaria de ser. Eu quero aprender para ver como que ela faz isso. Legal. Poxa, aquele fulano, aquela fulana não para de sorrir. Onde eles vão, estão sorrindo. É agradável demais isso. Certeza que todo mundo tem problemas. Como que ele sorri como ela sorri? A inveja foi criada para que eu almejasse, eu almeje, olhar, eu quero ser que nem ele ou ela. Ou, outras coisas, pessoal, também. Tem gente, difícil hoje em dia, que não mexe no celular no Beit Knesset. Estamos em extinção, mas existe. A gente tem que almejar pessoas que no meio da Hazará não mexem no celular. Isso é uma doença. Né? E não tem cura. Tilenol não resolve. E no pediatra não resolve. Né? Então, a pessoa fala, uau, puxa vida, como que ele consegue não mexer no celular durante a tefilá? Coloca a volta para ele. Ele é o Rebbe de hoje em dia. A Kadosh Baruch Hu criou aqui na inveja para que nós possamos ver coisas legais nos outros, e todo mundo tem coisas boas para aprender, ensinar também, e almejar isso. É importante a gente lembrar que depende também do que a gente tem inveja dos outros, né? Uma vez, a famosa história, mas não podia deixar de contá-la para vocês, que, se não é famosa, que fique agora. Alguém foi para o Steinman e perguntou para ele se ele podia comprar um carro novo. E aí, o Steinman falou, você que eu te ensino qual modelo? Você está me perguntando aqui modelo, comprar de carro? Ele não conhecia de modelo, de teto solar, banco de couro, o que você me perguntou? Ele falou, eu queria saber se vai causar Inará. Então, obrigado. Então, o Steinman falou para ele o seguinte, quantas Masertot do Shas você já terminou? Quantos tratados do Talmud já terminou? E ele falou, engasgou assim, falou, quantas páginas de Gemara você sabe? Não saía voz nenhuma, não tinha resposta. Falou, então não precisa, ninguém tem que ter inveja, você não tem nada para ter inveja de você. Entre parênteses, sem, Deus me livre, falar de Gdolim, mas, obviamente que a gente precisa cuidar do Ainará, que outras pessoas, que a gente pode afetar para as outras pessoas, mas o ponto que eu queria trazer para vocês da história é o que a gente almeja dos outros, mas aqui não existiu, não para ficar com ciúmes do lustre do vizinho, mas para que eu aprenda de condutas legais que todo mundo tem para ensinar a gente. Eu vi uma história 100% verídica, olha que espetacular. Tudo que a gente tem, queridos, a gente merece. E o que a gente não tem, é porque a gente não merece. Minha filha está morando em Israel
E a história verídica porque ela me contou, não está em nenhum livro, mas pelo menos aí para o Shiur. Ela me contou a semana passada, eu falei, uau, me conta de novo. Ela me contou de novo, igualzinho. Então eu falei, deve ser que é verdadeira. Aconteceu com ela. Ela chegou, minha filha contou para o marido dela é Avrech em Kolyakov. Minha filha perguntou para ele o seguinte, tudo que a gente compra para Shabbat, você me devolve ou não? Sim. Aí o marido dela perguntou, meu genro perguntou, como assim? Ele falou, se eu quiser comprar um salmão, o salmão parece que em Israel está um pouco mais caro. A Hashem também vai devolver isso ou não? Aí meu genro falou, deixa eu perguntar para o meu Rav. Ele é Haruta do Rav de Kolyakov. Então ele sentou, perguntou para ele, e ele falou, olha, se você comprar Lechvot Shabbat, porém, você acredita que, de verdade, que é Lechvot Shabbat e que a Hashem vai te devolver, vai funcionar. Então, meu genro falou para minha filha, se você acredita, Sarten, compra. Vai lá. Então minha filha pensou algumas vezes, acredito, não acredito, até que ela chegou, parece que acreditar, e foi na loja comprar o salmão. Lichvot Shabbat. Cada um tem o que ele merece. Hashem não dá nada mais do que a gente merece e nada menos. Ela volta para casa e junto com o salmão o que tinha? Nada. Salmão, só salmão. Não é história de Hollywood. Ela foi logo depois comprar fruta, comprar algumas frutinhas, verduras lá para Shabbat. Ela volta e dentro da sacola de frutas tinha alguns pêssegos. Parece que pêssego em Israel é caro, eu não sabia. Então, ela foi comprar, volta alguns pêssegos. Então, minha filha falou, uau, preciso devolver agora, voltar até a lojinha lá, Macolet, fazer o quê? Devolver os pêssegos, porque não é meu, é Gezel isso. Então, ela volta para a lojinha, e o israelense que está atendendo a lojinha de frutas, que não tem nada a ver com a loja de salmão, fala para ela, Mathav, relaxa. Ela falou, não, vim devolver os pêssegos, relaxa o quê? Relaxácia. Já não é relaxácia, vim devolver os pêssegos. E fala, pessoal, olhem que o fruteiro falou para ela. A moça que esqueceu os pêssegos, alguns minutos atrás, já foi reembolsada aqui pela loja, a gente já deu outros pêssegos para ela. Leve esses pêssegos para sua casa, Lichvot Shabbat Kodesh. Pessoal, quando eu escutei essa história, uau! Se eu mereço alguma coisa, que seja uma meia dúzia de pêssegos, eu vou receber. E se eu não mereço, eu não vou receber. Fácil falar, mas quando a gente fala, a gente acaba acreditando um pouquinho mais. Uma pessoa que tem emuná, e a gente tem que ter emuná, que tudo que a gente merece é nosso, o que a gente não merece nunca vai ser nosso, não existe lugar nenhum, racionalmente falando, para que eu tenha inveja do carro do outro, da mulher do outro, do marido do outro, dos filhos do outro, do emprego do patrão e dos funcionários do outro. Está escrito que a inveja é motzi et adam min haolam. A inveja tira a pessoa do mundo. Olhem até onde vai isso. Em Parashat Vayetze está escrito, história famosa, mas a gente talvez nunca tenha pensado num detalhe. Yaakov, parece que o point antigamente, hoje em dia não conheço, nunca vi ninguém procurar Shidduch no poço hoje. Besouro tem poço. Poço artesiano. Poço artesiano está na moda, colocar na porta do prédio, né? Mas quem é que sabe onde está o poço? Vai no poço lá, vai encher graxa no máximo, né? Então, não graxa, né? Então, olha que interessante, antes era o point lá e no poço para achar Shidduch. Então, Yaakov falou, onde eu vou achar Shidduch? Foi no poço. Então, ele chega no poço já cantando Makelotam, já, porque sempre no poço saiu Shidduch, né? E aí, quem aparece? Que Basra que apareceu para ele? Rahel vem lá, tal. Só que Rahel está lá e tem outros pastores, né, chegando lá no poço. E ele vê todo mundo sentado lá com o rebanho na frente do poço para dar água para os animais. Todo mundo sentado e ninguém dá água para os animais. O que Yaakov fala para eles? Galerinha, vocês são o quê? Funcionário público? Bora, vamos trabalhar! Aí eles falam, não, a gente não consegue. Fala, como assim não consegue? Abre a tampa do poço e dá água para os animais. Eles falam, a gente não consegue porque se não tiver aqui uma quantidade grande de pessoas, de pastores, tirando a tampa de cima do poço, a gente não consegue dar água. Então o que acontece? Yaakov ajuda eles lá, eles tiram a tampa do poço e dão água para os animais. Hazako Baruch. A pergunta, Yaakov ajuda eles tiram. Mas a pergunta é a seguinte, queridos.
Hazako Baruch, o que me interessa quem tira a água do poço, quem tira a tampa do poço? Porque a Torá me conta isso no século 21, que eles tiram a água do poço. Tá bom, o que muda isso na minha vida? Porque a Torá me conta isso. Pessoal, olhem que bomba. Se eu fosse perguntaria um passo a mais. Porque eles não colocavam uma tampa mais leve e tiravam a tampa. Por que precisa esperar 5h32, todo mundo chegar lá, 27 pessoas, pastores, para tirar água do poço? Quem seca 4h30 não consegue tirar água, tem que esperar todo mundo chegar. Que é carê? Chega mais cedo e pega água você, outro vai vir mais tarde. Põe uma tampa mais leve, queridos, porque a Torá conta isso pra gente. Olhem que estrondo. Diz Rav Hirsch, Zichron Libracha, o seguinte: as pessoas tinham inveja um dos outros. O que eles fizeram para que ninguém ganhasse mais água do que o outro? Olhem que gênio! Colocaram uma peça lá em cima do poço que pesava 100 quilos, 200 quilos. Qual o único jeito de tirar a tampa do poço? Se todo mundo se reunir. Se não tiver 26 assinaturas, ninguém saca a água do poço. Os 26 que tinham que estar lá. E a Jacob perguntou para eles o que estão fazendo. Ele falou, se não tiver 26 assinaturas, aqui no condomínio não rola, não vai acontecer nada. A água do poço nunca ia terminar. Mas eu não posso, Deus me livre, Barmenan Kishbara, assumir que você vai pegar um pingo de água mais do que eu. Eu não vou ter usufruto do que é meu, para ter certeza que ninguém vai ganhar um bisli a mais, um copo d'água a mais. Mesmo que a água não parava de vir, era um riacho que fluía, não faz mal. O ponto não é que eu ganhe, o ponto é que você não ganhe mais do que eu. O Meshech Chokhmah traz uma citação forte para a gente, em Parashat Korach, ele fala o seguinte: Sinah abá mitoch kinah, uma raiva que vem, um desgosto que vem de inveja, entrufale makatá. Não tem como consertar isso. Se uma pessoa não se dá bem com outro porque ele tem inveja, não tem que consertar. Não dá para falar, sabe o quê? Vamos conversar, fazer shalom, shalom, colocar um mediador. Querido, mediador não existe nunca se o que está envolvido no jogo é a inveja. E volto a dizer o que a gente falou no começo, queridos, o ponto aqui não é não ter inveja. Todo mundo é ser humano e todo mundo tem inveja, Hashem sabe disso. O ponto é estar ciente que a gente tem e trabalhar isso aqui. Rabino, sim. A Torá fala muito, né, da inveja, mas e as pessoas que gostam de causar essa inveja? Muita gente é exibicionista, né? Gosta de Óbvio. mostrar quando os outros estão. Não... Muito boa pergunta. Então, causar inveja, que é o famoso assunto mais top 5 parades dos Faradim, Ainará, causar inveja, certeza que isso é errado. Porque eu estou causando com que fulano ou ciclana fiquem com ciúmes de mim e sim traz prejuízo para a pessoa que foi fazendo aqui Facebook da vida dele, né? Óbvio. Mas, ainda assim, a gente está falando cada um como pessoa, como que ele tem que trabalhar sobre a sua pessoa, né? Falando comigo mesmo da inveja da quina que existe na gente. Olha que interessante. Como que não ter inveja? Mas se a inveja é normal num ser humano, como que é possível que não haja inveja? Qual que é o remédio? A Torá dá um remédio para a gente? Tem um livro chamado Sefer HaChinuch. Ele fala sobre tudo menos educação, tá bom? O Sefer HaChinuch, ele conta as mitzvot e menciona um pouquinho sobre cada mitzvah. Então, na mitzvah 241, Resh Mem Aleph, ele fala o seguinte: a mitzvah está escrito na Torá, lotikom velotitor, é proibido a pessoa se vingar de alguém. Pergunta o Sefer HaChinuch, como que é possível isso? Como que é possível eu não me vingar de alguém? Por exemplo, importante que a gente saiba disso, pessoa não me deu carona 1, 2, 10 vezes. O que está escrito na Torá? Ela vem me pedir carona. Preciso dar carona? Eu já estou indo para lá. Não só, pessoal, preste atenção, está escrito na Torá, isso é uma das proibições da Torá, igual comer Yom Kippur. Difícil, é mais difícil de comer Yom Kippur do que não comer Yom Kippur. Está escrito na Torá, não só que eu não posso me vingar da pessoa, como também não posso guardar rancor. Tradução, eu não posso nem falar para a pessoa, eu não sou que nem você, eu vou te dar carona. Essa mitzvah foi dada para alienígenas, não seres humanos. Como é que é possível? Eu 20 vezes pedi para ele uma caneta. Não vou te emprestar. Não vou te emprestar. Dá carona, não vou te emprestar.
peço um pouco de fermento para fazer halá, não vou te emprestar. Aí bate a gente lá na minha porta, você tem fermento? Tem fermento? Eu tenho o rolo do que faz fermento, a laraça, que tem fermento. Eu que tenho fermento. Aí a Torá fala pra gente, né, empresta. Então eu sou já gadolador, eu empresto. Mas eu nem posso falar para ela o quê? Olha como eu sou, olha como você é, eu estou te emprestando, eu não sou que nem você. Mas, como é que é possível pedir isso para um ser humano? Diz o Sefer HaChinuch, ótima pergunta, cabível. Vou ler para vocês uma linha, eu tentei resumir o máximo, devia ler 4, 5, mas é que vai cansar, mas eu vou ler uma só. Diz o Sefer HaChinuch, a pessoa para não ter isso, para não ter esse rancor, e o pessoal para poder viver, e não ter quiná também, vamos juntar aqui, diz uma frase para a gente, Kol asher yikra'u mitov adra, tudo que acontece na vida da pessoa, do bom e Não bom. inverso. O Siba shetavo alav met Hashem, só aconteceu porque a Kadosh Baruch Hu permitiu. Pulo algumas palavras e termina o Sefer HaChinuch dizendo, Alken, Ksheitzaru, quando João me incomoda, quando Joana não me emprestou a farinha, ou o exemplo que for, ou Yahivu, ou me machuca, ou não me cumprimenta no casamento, ou não me deixa sentar na mesa dela, ou dele, Ksheikhavu Adam Yada benafsho, eu tenho que focar os olhos em mim e não nela, que avonotav garmu, se eu não merecesse isso, não passaria por isso. Não falei que quem fez isso comigo é tzadik. Mas se eu não merecesse isso, nunca teria passado por essa situação. E últimas palavras do Sefer HaChinuch brilhantes. Velo yashit machshavato linkom mimeno. Minha euforia não tem que estar em como eu vou me vingar do outro. Mas sim que o Eino Sibadrato, ele não é a causa. Ele é o marionete. A causa de eu ter não achado um lugar na mesa, a causa de não ter me emprestado o lápis, é porque de alguma forma eu não me comportei bem em algum momento, eu preciso fazer tchuvá. Óbvio que, de novo, ele não é um tzadik, ele não pode me fazer sofrer. Mas se aconteceu algo comigo, é porque está dentro do meu quadrado passar por isso. Então, olha que interessante, como que é possível não se vingar de alguém? Poxa vida, se eu passei por isso é o que eu precisava. É custom made, Hashem para mim. Não é agradável, mas eu precisava passar por isso. O remédio da Kiná, queridos, é saber que o lustre que ele tem é dele, eu não preciso ter aquilo, porque o que é meu, ninguém vai tirar nada de mim. E se eu não tenho isso é porque para mim não serve. Não adianta eu usar uma calça tamanho 46 que é boa para ele, para mim virar calça de purim. Não serve. Se a gente olhasse para os pertences do outro, me permita uma falta de delicadeza, seja esposa, marido, filhos, conta do banco, emprego, casa da baleia, casa do sítio, casa de batir, como que se fosse o óculos do outro. Pessoal, o meu óculos para vocês vão sair daqui, não vou contar quantos graus eu uso, tá bom? Private. Mas o meu óculos para vocês é deixar vocês com dor de cabeça depois de 12 segundos no máximo. O conceito de quiná, de inveja, é olhar para as coisas do outro como se fosse o óculos do outro. O grau de cada um só serve para ele. Você não pode querer ter? Posso ter ambição? Devo. Que a gente falou antes. Eu tenho que ter ambição de ver alguma coisa boa no outro e falar, eu quero ser e ter a virtude dele. Não quero ser o que é dele ser meu. A pergunta é, ele tem aquele carro, aquele lustre. Eu também quero aquele lustre. Eu não estou olhando para o lustre dele e falando, ó... Se eu vi o lustre na casa dele, igual que eu tivesse visto no showroom, eu posso querer ter. Agora, se é porque é dele, mabesir. Aí não pode. O lustre aqui está à venda? Tá. Só na nossa fase final aqui, tem duas formas de lidar com a quiná. De estar na frente da quiná e todo mundo tem quiná, então como a gente tem que lidar com isso? Eu fiquei pensando, talvez, tem duas formas. Uma é fingir que eu não existe, não está lá, o inseto não está lá, então eu finjo que não existe, nunca detetiza. Mas aí falta lá o quê? Estudar Mussar, falta se conhecer. O que é estudar Mussar? A pessoa se autoconhecer. Porque olha que interessante, a pessoa fala, eu não tenho inveja. Olha que interessante, já ouvi isso muitas vezes. De repente você vê a pessoa, você fala para ele, por que você está chateada? O que ele responde para você? Eu não sei. Ele está mentindo ou não está mentindo? Não está mentindo. Se a pessoa não se conhece, ele vê o outro com um carro mais bonito, com X, Y, Z mais bonito, e ele fala,
Não sei porque eu estou chateado, deve ser de acordo com a Kabbalah. Não tem Kabbalah nenhuma, meu querido. É que a pessoa não se conhece. Se a pessoa se conhecer, é muito mais saudável. Porque eu estou chateado, tem que ser homem para falar isso para si mesmo, não para os outros. Eu estou chateado porque eu vi fulano ou ciclano com uma coisa que eu não tenho. Poxa, aí fica muito mais fácil, quando tem um problema, trabalhar sobre aquilo. Então, a primeira forma de lidar com a Kiná, por exemplo, que é a amizade de hoje, a inveja não existe. Mas depois a pessoa não sabe porque ele está, de certa forma, não bem consigo mesmo. A segunda forma, obviamente, que é muito mais saudável, e aí tem o personal trainer, eu sei que eu tenho, eu preciso trabalhar e mergulhar e melhorar. Uma vez eu perguntei para um grupo de algumas pessoas, de 8 a 88 anos de idade, o seguinte: alguém aqui de vocês tem inveja? Aí todo mundo começou a olhar um para o outro, assim, ninguém levantava a mão. Foi só o primeiro indivíduo levantar a mão. Eu acho que todo mundo ficou com inveja dele e todo mundo também levantou a mão. Todo mundo também levantou a mão. Falei, uau, parabéns que todo mundo aqui é ser humano, porque eu sou o primeiro a levantar a mão. O último ponto para a gente terminar, que talvez vai fazer... Vocês vão ficar chateados com as morotas da escola de novo. A famosa musiquinha, Ve'ahavta Lireacha Kamocha. Talvez, fora ser uma música, diga-se de passagem, que também é um pasuk, tá bom? Música é importante, né? Mas o pasuk fala Ve'ahavta Lireacha Kamocha. Não era Rabi Akiva que fala esse. Agora, o que quer dizer? Como a gente traduz isso? Gosta do teu amigo. Ame ao próximo Si mesmo. como a ti mesmo. Show. Agora é o seguinte, olhem que interessante. Então, eu vou contar para vocês que essa tradução ela não é muito verdadeira. O Ramban fala para a gente terminar, que não, se tivesse escrito ame ao próximo como a ti mesmo, estaria escrito Ve'ahavta et reacha kamocha. Ame o próximo como a ti mesmo. Lamed lereacha kamocha, que é o que está escrito. O que quer dizer isso em hebraico? Ame para o próximo como a ti mesmo. Mas peraí, em português não flui. O que quer dizer ame para o próximo como a ti mesmo? Pessoal, olha que espetacular. Diz o Ramban, não existe mitzvah nenhuma de se eu tenho o meu carro, dar metade para ele, metade para mim, porque o carro é meu. Eu trabalhei para o meu carro. Eu fui na loja, no recreio da escola, e tinha um sambusak para vender. Que eu preciso falar? Posso falar educadamente? Tfada, mas no fim, que eu quero? Eu estou no buffet lá, ficou meia hora na fila, chega lá, está o último pão de queijo. Tfada? Eu quero comer. É minha vez. De acordo com a Torá, eu preciso dar esse pão de queijo para ele ou não? Posso, mas eu preciso ou não? Não. Ve'ahavta lireacha kamocha, não et reacha kamocha. Então o que o pastor vai ensinar para a gente? Diz o Ramban, olha que espetacular. Eu preciso ficar feliz com a alegria do outro. Olha que espetacular. Ve'ahavta lireacha kamocha quer dizer o seguinte: ame que o próximo, para que o próximo tenha alegrias igual que nós gostaríamos de ter brachot. De novo, não tenho obrigação nenhuma de dar o que eu tenho para o outro. Existe uma obrigação de que, quando o outro ganha na Mega Sena, eu fico feliz por ele. É difícil demais. A Ramim contam para a gente que é muito mais fácil sofrer o sofrimento lo aleno do outro do que ficar feliz com a alegria do outro. Quando eu escuto que o outro recebeu uma promoção, quando eu escuto que o outro fechou o câmbio mais barato do que eu, quando eu escuto que o outro comprou o apartamento, conseguiu uma isenção, conseguiu o vizinho que vendeu 10% mais barato do que eu. O que eu falo para ele? Kol hakavod. Qual a tradução do Kol hakavod? Eu não. Né? Qual a tradução? Se eu pudesse te esganar, não é? Ve'ahavta lireacha kamocha não é dividir o que eu tenho com o outro, é ficar feliz com a alegria dos outros. Que Bezat Hashem, a gente possa ter bons motivos para estar feliz com as nossas alegrias, compartilhar as alegrias dos outros e lembrar que a trufá, o remédio para a kiná, para a inveja, é que a pessoa que acredita no primeiro mandamento, Anochi Hashem Elokecha, ele passa ileso pelo último mandamento, que é Lo Tachmot, que a pessoa não ter inveja, não cobiçar a esposa do outro, a casa do outro, os bens do outro, tudo que o outro tem, que Kadosh Baruch Hu dê para cada um de nós, Brachot e Yeshuot, que toda aquela tenha somente daqui para em diante, Besorot Tovot. Amém.